conhecimentos. Enfim, Estou minha, gravando, você permitiu, né, Luiz? enfim, tá ótimo. Tentando, Beleza. tô tentando focar, quer dizer, focando, na verdade, nos estudos e nas práticas em agroecologia. E desde ano passado, desde o meio do ano passado, sou agricultora, faço agrofloresta junto com meu pai e meu companheiro aqui no Noroeste Paulista, no interior, né, de São Paulo, em Araçatuba. Aí a gente trabalha com agrofloresta voltada para hortifruti. Eu gostaria de, então, já que a gente tem o poder da interação aqui, convidar todo mundo que quiser interagir quando quiser, fica muito à vontade. É, Enfim, depois também a gente pode abrir para um momento de interação mais aberto, na hora que eu terminar a apresentação, para não ter timidez também. E é isso, mais ou menos, a minha apresentação sobre mim, agora sobre o tema. Eu posso compartilhar minha tela aqui, né? Por favor. Yes, share. Tá todo mundo vendo? Sim, Sim? Legal, sim. Perfeito. legal. Bom, é... por que que eu escolhi falar em contrapor o agronegócio, né? A princípio, as meninas tinham me procurado para a gente conversar sobre os danos à natureza que o agronegócio causa. E acho que isso é um tema muito importante de ser falado, mas eu acho que ele é só um pedaço do assunto, e que a gente precisa olhar para esse assunto de uma forma mais ampla. E eu acho que a gente faz pouco isso. A gente fala muito sobre, quer dizer, a gente devia falar mais, mas a gente fala bastante até sobre os danos do agronegócio. Ah, contamina o solo, ah, contamina a água, ah, erosão. Isso é muito importante. Isso é parte do assunto, mas não é o assunto todo. E aí eu acho que é bom a gente começar a discussão pensando nessa coisa mais ampla e não pensando muito simplista, sabe? Muito categorizado. Porque as coisas todas na sociedade e na natureza, elas estão todas muito conectadas umas às outras. E aí por isso que eu quis fazer esse contraponto também, para mostrar que o agronegócio, por mais que é um tema que a gente fala muito, não é o tema que eu mais gosto de falar. O tema que eu mais gosto de falar é a agroecologia, é a alternativa ao agronegócio, né? Então, a ideia foi, foi a partir disso. E aí, eu queria propor que a gente falasse hoje sobre o agronegócio e sobre a agroecologia como o seu contraponto, a partir de dois pontos de vista. Primeiro, eu proponho que a gente dê um zoom in, né? Um zoom bem grande no agroecossistema. O que é o agroecossistema? É a relação planta, solo, atmosfera, água e populações de animais e micro-organismos que estão ali em volta. Esse é o agroecossistema, o plantio ali em si. E depois, eu proponho que a gente dê um zoom out, que a gente olhe a imagem como um todo, né? Bem ampla, uma panorâmica mesmo, para o sistema agroalimentar. E aí o sistema agroalimentar vai desde onde fica essa terra, como essa terra é tratada, de onde vêm os insumos, como eles são aplicados, por quem eles são aplicados, como é feita a colheita, para onde esse produto que é colhido está indo, quem está comendo, se é que está comendo,
quem está lucrando com isso, quem está perdendo com isso. Esse é o sistema agroalimentar como algo muito amplo. E aí, claro que a gente não consegue detalhar muito tudo isso, porque o tempo é curto e eu nem tenho todo, todas as informações. Acho que a gente precisaria de muitos especialistas para falar disso com toda a complexidade que envolve, mas vamos dar uma pincelada, porque para a gente conseguir pensar isso e olhar isso com esses olhos, olhos críticos, mas olhos de olhar com amplitude para a questão, né? É, e aí a gente começa então a falar de fato do agronegócio em si. Eu queria começar falando quem é esse agronegócio, porque a gente liga a TV e aí tá lá, Agropop, Agrotec, Agrotudo. Aí na primeira propaganda passa um agricultor lá do sertão da Paraíba, que tem 40 cabras e planta palma para para essas cabras se alimentarem. Aí passa lá na Globo, né? Bonitinha a propaganda, Agrotec, Agropop. Aí depois, logo em seguida, vem um produtor de soja no Mato Grosso, que tem milhares de hectares e planta soja e colhe toneladas. E aí eles tratam como se tudo isso fosse o mesmo agro. E não é. Então, quando eu estiver falando de agronegócio aqui, eu vou usar essa palavra bastante. É uma palavra que eu até evito usar, mas como o tema, né, de tudo é o agronegócio, é, o agronegócio do qual a gente vai se referir hoje é a agricultura industrial, é a agricultura empresarial, é a agricultura de escala imensa, de milhares, de centenas ou milhares de hectares, e de pessoas que quem gere aquelas propriedades não são agricultores de fato, são empresários. O cara que é o dono dos hectares e hectares de soja no Mato Grosso, ele não pega numa enxada e vai lá, né? Ele é só um administrador, ele é um empresário. Então, é dessa agricultura, desse modelo de produção que eu quero falar hoje quando eu estou falando de agronegócio. É bom que a gente não confunda as coisas, porque senão parece que as pessoas falam mal do agronegócio e estão falando mal de todos os agricultores. E aí realmente não faz sentido nenhum, né? A gente tem que separar as coisas muito bem separadas. Então, vamos lá. Começar então pelo agroecossistema, que é praticado nesse modelo do agronegócio. O primeiro passo para que um agroecossistema de agricultura industrial seja implantado é o desmatamento. A gente precisa retirar toda a biodiversidade nativa para implantar ali a cultura desejada. Pode ser que isso tenha sido feito lá na época da colonização, porque o Brasil está sendo desmatado desde que os portugueses chegaram. Mas isso continua sendo feito nas fronteiras agrícolas do Brasil, principalmente avançando em cima do Cerrado e em cima da Amazônia. Isso está sendo feito agora, nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui. E aí, logo em seguida, vem o preparo do solo. Geralmente com máquinas pesadas que vão revirar esse solo, arar, gradar, né? Gradar. Gradear. Esse é o preparo que a gente chama de convencional. Essa tecnologia desse maquinário que revira o solo, na verdade, ela foi criada na Europa, porque lá eles têm um inverno muito rigoroso. E para poder começar a plantar na primavera, eles precisam revirar o solo para que o sol bata nesse solo e começa a descongelar esse solo. E aí começa a reativar ali a vida nesse solo que fica adormecida, né, durante o inverno. E é por isso que lá na Europa eles reviram o solo. E aí, quando houve a Revolução Verde, começaram a trazer o pacote tecnológico para a América Latina, enfim, para o Brasil, o preparo de solo veio junto. E até que a gente começasse a questionar isso, demorou bastante.
Então, a gente está revirando o solo sem necessidade desde muito tempo atrás. É claro que revirar o solo é necessário em algumas ocasiões, mas revirar o solo todo ano ou toda safra é muito pesado para o solo. Forma lajes em profundidade e pulveriza o solo em superfície, que é a última coisa que a gente quer. O solo fica sendo um substrato sem vida, né, para a planta que vai vir depois. Isso também causa a exposição do solo ao sol, que aí é pior ainda para a vida desse solo. Vai, primeiro, diminuir a matéria orgânica, porque acelera muito a decomposição e diminui a biomassa, né, de cima do solo. E aumenta a temperatura, muda as bactérias, porque tem bactérias no solo que são aeróbicas, que ficam mais em cima, bactérias que são anaeróbicas, que ficam mais embaixo. Quando a gente revira isso, todas elas se misturam, muitas delas acabam se perdendo. Quando se expõe ao sol, mais ainda. Então, a gente vai tendo já, nesse começo, uma perda desse solo, né? Sem contar o risco de erosão e, enfim. No Brasil, a gente já tem o plantio direto e o cultivo mínimo como tecnologias bastante usadas, principalmente no plantio de grãos. Aqui na região a gente planta, a gente não, né? Mas eles plantam cana e a cana ainda é feita com preparo convencional. Mas no plantio de grãos já está sendo bastante implantado o plantio direto, que é bem melhor, né? Apesar de não resolver todos os problemas, mas já é legal. Porém, o que eu ia falar sobre isso? O... Isso só aconteceu porque teve uma pressão muito grande, inclusive das pessoas que estudavam agroecologia e que já pregavam esse modo de produzir, né, de plantio direto, já que sabiam que não faz sentido revirar solo em terras tropicais. O próximo passo para se implantar um agroecossistema é colocar ali uma monocultura, né? Esses desertos verdes aí da foto, onde você olha por quilômetros e quilômetros e só vê uma espécie de planta. Quando a gente olha para a natureza, quando a gente limpa um terreno e deixa ele parado, nunca nasce uma planta só e fica essa planta só para sempre. Sempre nasce primeiro algumas ervas ali, depois alguns arbustos, e se você deixar por bastante tempo, vai virar uma floresta, uma mata em algum momento. Quando a gente limpa tudo e coloca uma espécie só, a gente vai ter que gastar, a gente vai ter que trabalhar muito, usar muita tecnologia para manter aquilo como uma planta só. Porque isso basicamente, acho que não tá passando, um movimento contra. Pronto. Movimento contra o movimento que é natural. Então, isso é muito custoso e muito ineficiente. Para manter que só tenha uma espécie de planta naquele ambiente, a gente vai precisar de defensivos, a gente vai precisar de muito herbicida. A gente vai precisar criar plantas resistentes a herbicidas, né, os transgênicos, para que a gente possa eliminar todas as outras e ficar só com a soja, só o milho. Aí a gente cria um ambiente totalmente desequilibrado, é um ambiente perfeito para populações de pragas aumentarem, porque uma população de um inseto, de qualquer animal, ou até micro-organismo, aumenta quando a disponibilidade de comida aumenta. Se ele chega num ambiente, ele é um inseto que se alimenta de soja, e ele chega num ambiente que só tem soja, a população vai crescer muito e vai ficar desequilibrada. Como é um ambiente muito pouco em biodiversidade, não vai ter predadores suficientes, não vai ter concorrência suficiente. E aí essa população vai aumentar e vai se tornar uma praga, e aí vamos precisar de quê? De defensivos de novo, e aí a gente vai para os inseticidas, para os fungicidas, essas plantas que já estão num solo menos vivo e menos diverso em matéria orgânica e em micro-organismos,
ela já não vai ter uma resistência tão grande a esses insetos e essas doenças. E aí, novamente, a gente precisa de mais agrotóxico ou a gente precisa de transgênico. Então, uma coisa puxa a outra. A gente cria um sistema que já não é que não se equilibra, e aí a gente precisa dos defensivos para tentar manter esse sistema de pé, já que é um sistema que naturalmente ele não se mantém de pé. E além disso, a gente tem a necessidade dos adubos químicos, porque esse preparo de solo, mais a extração de nutrientes desse solo, que é o quê? Uma baixíssima rotação de culturas, uma colheita sucessiva das mesmas culturas sempre, sem reposição de matéria orgânica no solo, com reposição muito baixa de matéria orgânica no solo. Isso só vai gerar a degradação desse solo. E aí, com essa degradação a gente vai precisar de adubos químicos. E aí a gente fica altamente dependente desses insumos, porque a gente está sempre lutando contra esse movimento natural. E aí, com tudo isso, não poderia deixar de citar que a gente acaba emitindo uma taxa muito alta de gases de efeito estufa. Primeiro, lá no começo, no desmatamento, a hora que a gente tira o bioma ali natural, a gente automaticamente interrompe a captação de carbono que aquele sistema estava fazendo, e ainda o desmatamento muitas vezes é um produtor de gás carbônico muito grande, né? Principalmente quando é feito com queimadas, que é muito comum. O uso de fertilizantes sintéticos nitrogenados é uma grande fonte de óxido nitroso, que é um dos gases de efeito estufa mais potentes, muito mais potentes que o gás carbônico. As máquinas e equipamentos que tem que passar ali para preparo do solo, plantio, aplicação de defensivos, mais de uma, muitas, várias. E depois, para a colheita, também vai liberar aí gás de efeito estufa. Depois o transporte, tanto o transporte desses insumos que vêm muitas vezes de longe, de outros países, e depois o transporte dessas produções de toneladas e toneladas de grãos que vão de caminhão para os portos e dos portos aí para o mundo inteiro. É um transporte, é uma cadeia toda que libera muitos gases de efeito estufa. E, além disso, esse sistema, que é um solo muito pobre, um solo que tem raízes que não vão numa profundidade muito grande, não tem diversidade de raízes, não tem diversidade de biomassa, é um solo que tem sua capacidade de armazenamento de carbono diminuída. Então, aí a gente tem o aquecimento global como uma consequência direta. E a gente está sentindo ele, né? Prevê-se aí que semana que vem, aqui onde eu trabalho, vai fazer 45 graus. Isso nunca aconteceu antes. E todo mundo está sentindo calor. Aí em São Paulo eu sei que é menos do que aqui, mas os efeitos disso são, inclusive, muito graves para o próprio agronegócio, né? Que já está sentindo, que vai sentir isso em algum momento. E aí a gente passa para o sistema agroalimentar do agronegócio, essa coisa mais ampla e mais social, eu diria. Esse Boa esquema de noite. produção... Opa, boa noite. Eu queria saber se você está passando os slides, é porque para Eu mim tô. tá como se fosse no primeiro. Ah, meu Deus, tem um monte de slide que eu passei. Deixa eu ver aqui. Como que eu faço? Ah, é Agora estranho porque... passou. Ah, que estranho. Se eu fizer assim... Peraí. O que vocês estão vendo agora? Sistema agroalimentar do agronegócio. Legal. E quando eu faço assim? Agora passou, aham. Tá Ah, passando beleza. normal. Deixa eu ver se eu só vou melhorar aqui. Agora sim, perfeito para mim. Ah, é que eu perdi meu. Eu tava com a minha contagem de tempo aqui. Mas tudo bem, eu tô vendo o relógio. É, Pronto, aqui, a gente estava aqui. Esse sistema. Obrigada, viu? Quem me avisou aí. Esse sistema
que a gente acabou de visualizar aí, ele é um sistema que ele demanda muito investimento, né? Muito investimento em insumo, muito investimento em maquinário. Ele é um sistema que o rendimento por hectare é comparativamente baixo com outros sistemas de produção mais diversa, de produção de menor escala. Então, ele precisa necessariamente ser em larga escala para ser viável. Isso significa que só quem detém bastante terra vai realmente lucrar bastante com esse esquema de produção. E existe também no Brasil uma concentração fundiária, ou seja, a terra na mão de poucos, que vem desde que o Brasil é Brasil. Na década de 1530, Dom João III, eu acho que é o terceiro, distribuiu 14 pedaços de terra, que eram 14 pedaços do Brasil, dividiu o Brasil em 14 pedaços e distribuiu para 12 pessoas. Eram as capitanias hereditárias. Isso continua sendo assim no Brasil. O estudo de 2019 da Oxfam indica que 1% das propriedades rurais é dona de 45% da área rural do país. Ou seja, 1% dos proprietários é dono de 45% da área rural. É uma desigualdade muito grande. São pessoas que possuem extensões de terra enormes. Enquanto isso, agora um dado de 2023 já, segundo o MST, 100 mil famílias estão acampadas esperando para ser assentadas em terras onde elas possam produzir, enfim, trabalhar. Então, a pressão do agronegócio, inclusive para agricultores que já têm a terra e já trabalham nela, agricultores familiares, é muito grande, é muito violenta. Aqui mesmo, do lado onde eu trabalho, aqui do sítio, a gente está totalmente isolado, a gente tem cana para todo lado, e isso não era assim há 30 anos atrás. Os pequenos agricultores todos foram um a um saindo, indo para a cidade, porque já não era mais tão... existia uma pressão muito grande de sair dali, já não tinha mais tanto trabalho. Aqui quem domina, né, a área é a usina alcooleira, né, da cana, e quem planta, o nosso vizinho, quem planta ali é a Raízen, que na verdade é um braço da Shell, então, que é inglesa, né? Então, nosso vizinho hoje é a Shell. É uma coisa muito distante, e hoje mesmo estava lá passando um avião de pulverização aérea em cima da nossa casa. E isso é uma pressão violenta para que a gente possa sair dali. O vizinho saiu o ano passado, ele tinha o gado dele ali e tal, e ele arrendou para a usina. Então, esse é o meu exemplo, que não é tão problemático, mas existem exemplos muito problemáticos de pessoas que são expulsas, inclusive mortas, para poder sair de suas terras e liberar essas terras para esse modelo de produção. Lógico, também tem toda a questão de terras onde estão povos indígenas, onde estão povos quilombolas, onde estão povos ribeirinhos. E aí é toda uma questão ainda mais complexa, mas também é uma pressão muito grande que essas pessoas vão tendo que sair de suas terras, vão tendo que ter suas terras diminuídas para que esse modelo de produção vá tomando conta de tudo. Esse sistema é um sistema muito mecanizado, né? Quanto mais foi aumentando a mecanização, mais foi diminuindo a oportunidade de trabalho para as pessoas no campo, e aí essas pessoas foram indo cada vez mais para a cidade e se aglomerando nas periferias das cidades, trabalhando em subempregos na cidade, então isso já é um problema. Mas existem muitas culturas onde ainda a mecanização não é tão presente, principalmente fruticultura, coisas um pouco mais delicadas, né? E aí
nesses casos, a gente tem uma precarização do trabalho imensa. A gente teve aí o caso emblemático dos vinhedos lá no sul, né, que liberaram muita gente em situação análoga à escravidão. Essa é uma situação que ocorre em outros lugares, não é um caso isolado, não foi a primeira vez e não vai ser a última que escândalos assim vão acontecer. Essa lista suja do trabalho escravo no Brasil foi atualizada esse ano pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e de 289 empregadores listados aí nessa lista, só 172 são ligados ao agronegócio. É muita coisa. Além disso, esse sistema ele é muito dependente dos grandes monopólios internacionais, por ser muito dependente dos insumos. O que acontece? E dos maquinários. Esse pacote tecnológico que é necessário para manter essa roda girando, né? Ele é fornecido por muito poucos grupos empresariais e a grande maioria é estrangeira. Um exemplo disso, esse Atlas do Agronegócio é uma ótima referência para estudar sobre isso. Eles falam sobre toda a cadeia e sobre os grandes monopólios de todo o sistema agroalimentar brasileiro, é muito interessante. E aí ele fala que esse é um dado bem exemplificador assim, dessa situação. A Monsanto Bayer, né, que a Bayer comprou a Monsanto, então antes ela era a Monsanto americana, a Bayer alemã. Domina 1/3 do mercado global de sementes comerciais e 1/4 do mercado de agrotóxicos. É uma dependência imensa de corporações europeias e norte-americanas, basicamente. E aí a gente entra numa questão delicada. A gente escuta muito, né, uma justificativa de tudo isso, de todos esses problemas, como se, mas é o que a gente precisa fazer, não tem outro jeito, a gente precisa fazer isso para matar a fome no mundo. São 8 bilhões de pessoas para alimentar, e esse é o único jeito, e a gente precisa fazer isso. Só que essas grandes produtividades, elas infelizmente continuam convivendo até hoje com a fome e a subnutrição no mundo inteiro e no Brasil muito. Porque quem produz alimento, na verdade, é a agricultura familiar. A gente tem esse dado de que 70% do que a gente come é produzido pela agricultura familiar. É uma quantidade muito grande, né? E cada dia, com essa pressão sobre os agricultores familiares a abandonarem suas terras, existe uma diminuição dessa agricultura familiar. Então, isso acaba diminuindo, na verdade, a oferta de comida, né? E todo esse sistema, que é um sistema desigual, que leva as pessoas para subempregos, tanto na cidade quanto no campo, é um sistema que aumenta a desigualdade social, né? E toda vez que aumenta a desigualdade social, aumenta a fome. E aí a gente entra na questão, o que é que esse agronegócio está produzindo? Aqui eu espero que vocês estejam vendo o gráfico, um gráfico importante. É um dado da safra de 2022, é um dado do IBGE, da área destinada em hectares a cada item aí da lista. E a soja, ela está dominando, ela chega, né, muito na frente de todo mundo, com mais, né, de 41 milhões de hectares produzidos. O milho está com mais de 22 milhões. Enquanto isso, o arroz não tem um pouco mais de 2 mil hectares, 2 mil não, 2 milhões de hectares. E o feijão não chega a 5 milhões de hectares. Só que na mesa do brasileiro não tem soja. Não tem milho, mas tem pouco milho. E não tem milho em grão. O que tem é arroz e feijão. Então, como que a gente pode justificar uma plantação nessa quantidade se se a nossa desculpa, né, se o nosso objetivo é diminuir a fome? Plantar commodity para levar para a China ou para usar de ração animal, tanto aqui quanto na China,
não está matando a fome da população. Claro que é alimento, em certa parte, mas não é um alimento... é, Ai, qual que é a palavra? É, eficiente, não é eficiente. Porque a gente... Olha o tanto de custo que a gente tem para produzir quantidades que não são a quantidade de alimento tão grande, né? Tão significativa na nossa mesa de fato. Sem contar que essa produção de commodity, ela tem um fator muito negativo quando a gente compara isso com a fome, que é o fato de que são preços estabelecidos internacionalmente. O preço do dólar influencia, o preço do barril de petróleo influencia, o preço de... Se a safra na China foi boa, foi ruim, se a safra nos Estados Unidos foi boa, foi ruim, vai influenciar no valor da alimentação dentro do Brasil. E isso é muito negativo para a nossa soberania e para a nossa alimentação, né, da população. Aqui a gente tem outro gráfico que ele cruza o aumento em pontos percentuais da fome do mundo, que é o risquinho verde, da produção de grãos no mundo, que é o gráfico vermelho, e da produção de grãos no Brasil, que é o gráfico roxinho e azul. Então, é o aumento. E eu não ia usar esse gráfico, porque aqui a gente tem o ano de 2020, que eu não gosto de usar ele nesses casos de comparação de produtividade e fome, porque foi um ano muito atípico socialmente, e realmente a fome aumentou muito, como a gente pode ver, né? Mas foi por questões externas, né? Mas mesmo assim, se a gente esquece 2020 e olha as curvas de antes, a gente vai perceber que a curva da fome no mundo, ela não diminui quando a curva da produção de grãos aumenta. Não tem uma correlação entre essas duas curvas de maneira nenhuma. Então, cai um pouco por terra essa coisa de que a gente precisa fazer tudo isso para alimentar todas as pessoas do mundo. A gente não está alimentando todas as pessoas do mundo e a gente já está produzindo muita comida, muita commodity, né? A gente já está produzindo muita coisa. Só que a gente não está conseguindo alimentar essas pessoas. E aí a gente vem para o Brasil, né? Sai do mundo e vem para o Brasil, e esses são dados de 2022. Aí a gente compara as duas manchetes. A produção de grãos bateu recorde na safra de 2021 e 2022, mas enquanto isso, o Brasil estava de volta ao mapa da fome há alguns anos, e o Brasil tinha 60 milhões de pessoas em insegurança alimentar, não sabendo se iam comer no outro dia ou não. Então, a fome é um problema que a gente precisa resolver. E o agronegócio não está colaborando com isso. E ainda para piorar a situação, existe um empobrecimento muito grande da cultura e da qualidade alimentar, não só o acesso à comida. Quando eu disse que a gente não come milho e soja, não era bem verdade. A gente acaba comendo, mas a gente acaba comendo isso dentro dos ultraprocessados. Essa produção industrial, ela produz muito pouca variedade de matéria-prima. E ela anda juntinha com a indústria alimentícia, que é a que produz os ultraprocessados. Soja, milho, açúcar, né? São ingredientes principais desses ultraprocessados. E aí, a gente teve, nos últimos anos, uma substituição da comida in natura, da comida fresca, da comida que a gente fala de verdade, pelos ultraprocessados. Dados de 2018 aí do IBGE é que quase 20% das calorias ingeridas pelos brasileiros vêm de ultraprocessados. E isso a gente está falando do Brasil do arroz e feijão, a gente está falando do Brasil que tem uma cultura alimentar muito forte, uma cultura alimentar muito saudável. Mas mesmo assim, isso está sendo quebrado por essa lógica que a indústria alimentícia está juntinha aí com o agronegócio. E aí, para falar mais sobre esse empobrecimento da cultura alimentar, que é uma coisa que vem desde quando a gente começou a fazer agricultura em maior escala,
é que das 30 mil espécies de plantas com potencial nutritivo, que eram comidas anteriormente, né, pelos nativos, pelos povos tradicionais, hoje só 103 são responsáveis por quase 90% dos alimentos consumidos no planeta. Ou seja, a gente diminuiu muito a quantidade a diversidade de alimentos que a gente consome, de plantas que a gente consome, e a gente padronizou muito. A gente come a mesma coisa que comem em todo o mundo, sendo que a gente tem uma das biodiversidades maiores do mundo, vários alimentos que a gente poderia estar comendo, que são tradicionais dessa terra, e que a gente nem sabe mais que existe, inclusive alguns foram extintos. Nunca mais a gente vai poder comer. Então, isso é uma perda, um empobrecimento muito grande. Você poderia dar alguns exemplos deles? Posso sim. Por exemplo, existem o que a gente chama de plantas alimentícias não convencionais. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo. São plantas que, na verdade, não é que elas não são convencionais hoje, mas elas já foram convencionais um dia. Então, por exemplo, a gente tem várias ervas, né? A Ora pronobis é uma delas. Como chama? Vou falar as mais famosas, tá? As mais conhecidas. O peixinho é uma delas. A beldroega é uma delas. Tem muitas plantas que a gente, inclusive na faculdade de agronomia, a gente estuda como plantas daninhas, que na verdade são alimentícias e que eram comidas, que são comidas, né, pelos povos tradicionais e tal. Existem também muitas frutas, eu sou bem ruim de nome de fruta, mas muitas frutas no Brasil que a gente não faz ideia que existem e que podem ser comestíveis e que inclusive tem muitos benefícios para a saúde, né? Então, não sei se... Mas tem muita literatura sobre isso, sobre esse nome, plantas alimentícias não convencionais. É bem legal de se aprofundar. Sem contar a variedade, por exemplo, de batatas. Hoje, quando a gente vai no mercado, a gente encontra a batata inglesa, né, que é a batata amarelinha, e às vezes a gente encontra a asterix, que é aquela roxinha. Se a gente for na Bolívia, lá nos Andes, no Peru, a gente vai encontrar uma quantidade tão imensa de diversidade de batata, batata pequena, batata grande, batata roxa, batata amarela, batata vermelha, batata com a casca mais grossa, com mais amido, com menos amido, uma variedade tão imensa de batatas e a gente só come duas batatas, dois tipos de batata. Isso também é uma perda de diversidade que não é bem da espécie, mas é das variedades, né? Então, outro exemplo aí bem importante. E aí a gente vem pensar no agronegócio como política. A gente sempre escuta que o agronegócio é o motor da economia brasileira, que se não fosse o agronegócio brasileiro, o PIB do Brasil ia ser muito inferior. Só que a gente não olha a imagem inteira quando a gente fala sobre isso. O agro, ele produz muito, sim, por isso que ele é uma grande parte do nosso produto interno bruto. Porém, o agro ele é muito subsidiado. Se não fosse a ajuda do Estado, o agro não seria a potência que ele é. Os subsídios públicos, né, feitos pelo BNDES, pela Caixa, pelo Banco do Brasil, a gente teve mês passado o Plano Safra, que foi liberado, foi histórico, o maior da história, né? O Lula estava todo contente lá anunciando o Plano Safra. E, na verdade, são subsídios milionários a juros baixíssimos, muito focados nessa agricultura industrial, com prazos muito longos. Muitas vezes, esses empresários dão um calote e o Estado perdoa as dívidas, achata as dívidas, diminui constantemente, porque também são pessoas que têm acesso a setores jurídicos muito bons, né? Então, que acabam tendo essa negociação das dívidas, e isso nunca dá em nada. Então, é um dinheiro que vai, né, sai do Estado, mas nunca volta. E sem contar que a arrecadação com o agronegócio é muito baixa, porque o incentivo fiscal é muito alto.
Os agrotóxicos têm incentivo fiscal, têm imposto menor, a terra tem imposto menor, maquinário tem imposto menor. Então, isso tudo faz com que seja possível que o agronegócio seja esse grande produto aí, uma grande parte do produto interno bruto, mas ninguém fala que ele faz parte dos grandes gastos do Estado também. E sem contar um outro lado ainda, que a gente olha menos ainda, que é o fato de que, mas ele gera riqueza, gera trabalho, mas muitas vezes essa riqueza que ela é produzida, ela acaba indo para empresas estrangeiras, justamente as produtoras dos insumos, das máquinas, né? A gente acaba entrando num modelo de desenvolvimento que é agroexportador, que é desindustrializado, ou seja, a gente exporta matéria-prima. A gente não tem indústria, a gente não beneficia esse material, então é um tipo de desenvolvimento muito primário, assim. E sem contar toda a geração de custos paralelos para o Estado, que isso ninguém nunca fala. Quando fala que o agronegócio é o motor da economia, ninguém fala que isso está gerando custos de saúde para o Estado, que está gerando custos de meio ambiente para o Estado e para a sociedade, que está gerando outros custos que a gente acaba não contando aí nessa balança. Então, na verdade, esse lucro todo ele é muito bom para algumas pessoas, que são esses empresários, que são esses donos, mas para a sociedade em si, talvez não seja tanto, a gente tem que questionar isso. Não é algo inquestionável. E aí a gente tem aqui, só para falar dos incentivos e desse não pagamento das dívidas, um dado de 2015, também foi um levantamento feito pela Oxfam. Vou pular essa parte aqui, porque ela não é tão importante. Em 2015, então, 4.013 pessoas físicas e jurídicas detentoras de terras possuíam dívidas individuais acima de 50 milhões de reais. Ou seja, cada uma dessas 4.000 pessoas tinham dívidas individuais acima de 50 milhões de reais com o Estado. Detentores de terras, donos de terras. Dessas 4.013, 729 pessoas declararam possuir 4.057 imóveis rurais. Juntas, essas terras abrangem mais de 6,5 milhões de hectares. Ou seja, essas 729 pessoas que têm cada uma dívida maior de 50 milhões de reais com o Estado, têm juntas 6,5 milhões de hectares. Com essa terra, daria para assentar 214 mil famílias, mais, né? 214 mil famílias, que é mais do que as famílias que pedem a reforma agrária, né? Que esperam a reforma agrária no Brasil. Que é o dado que a gente falou de 100 mil esse ano, né? E 120 mil em 2015. Então, seria com lotes grandes, seriam com lotes de 30 hectares, que é muito mais do que geralmente é feito, né, nos assentamentos do MST, enfim, de outros movimentos. É tão desproporcional como que como que 729 pessoas têm terra suficiente para 214 mil famílias, e essas pessoas estão devendo tanto dinheiro para o Estado. E isso é normal, isso é bom, isso é tratado como algo positivo. É um pouco, né, desbalanceado. Enfim, agora a gente vai passar da parte boa disso tudo, que é a parte que eu queria mesmo falar, que é a parte que eu gosto de falar, que é a agroecologia. E aí, a gente vai tratar hoje da agroecologia como um contraponto ao agronegócio, né? A agroecologia, ela é algo muito amplo. Ela é um movimento que inclui agricultores familiares que trabalham com suas técnicas ancestrais, né? Mas que também tentam se atualizar nos avanços tecnológicos. Ela é
grupos e grupos de cientistas que trabalham estudando essa tecnologia para poder melhorar as técnicas. E ela é todas essas técnicas, ela é esse movimento pela reforma agrária, ela é o movimento pela distribuição melhor dos alimentos, pela melhor distribuição dos alimentos aí pela população, né? Então, a agroecologia é todo esse movimento, ela abarca desde pensar na produção e fazer a produção e distribuir essa produção e essa terra e enfim, toda essa dinâmica que a gente já está conversando faz um tempo. Pensando no agroecossistema da agroecologia, ele é um sistema que preza muito pela preservação e pela regeneração do que já não tinha sido preservado antes. Então, a gente tem como base que não é mais necessário desmatar nenhum centímetro. A gente já tem o suficiente, a gente só precisa distribuir melhor a terra e distribuir melhor a produção. E as áreas que já foram desmatadas, a gente precisa regenerar elas. E a gente pode fazer isso com a agricultura. A agricultura que a gente chama de regenerativa é exatamente isso, trabalhar nessa lógica da natureza que a gente estava falando lá atrás, para regenerar os ecossistemas, que são vivos, que são diversos e que são dinâmicos, que não são uma coisa só. A gente gosta de dizer que a prática da agroecologia ela melhora a área constantemente. A cada ano que a gente está trabalhando naquela terra, ele tem que melhorar o solo e não piorar ele. Melhorar o ecossistema em volta e não piorar ele. E aí, voltando para a preservação um pouco, a gente tem o extrativismo, que também é uma possibilidade. Aqui no Sudeste e Sul não é, né, uma realidade para a gente, mas ainda no Norte, principalmente na Amazônia, existem muitos povos que fazem esse extrativismo. O açaí é um grande exemplo, né? A maioria da produção de açaí no Brasil hoje ainda é extrativista, e a gente precisa fazer um extrativismo que preserve, um extrativismo que é sustentável e que vai manter a floresta para que continue se colhendo o açaí dessa floresta, né? O açaí, enfim, e outras coisas, muitos produtos podem sair daí. Outro fator muito importante de um agroecossistema agroecológico é o solo vivo e protegido. Essa foto aqui é daqui do sítio mesmo. Foi um dia que a gente estava justamente podando bananeiras e colocando elas no chão para criar esse ciclo dos nutrientes novamente, fazer essa ciclagem de nutrientes e devolver matéria orgânica para o solo. O solo, vocês podem ver aí na foto, ele está sempre muito coberto. A gente usa o plantio direto sempre que possível e a gente faz uso de adubos verdes e plantas de serviço, que são essas plantas que vão colocar raiz no solo, muitas vezes em profundidade. Aqui na foto a gente pode ver a glicídia, que é um adubo verde que a gente usa bastante aqui no nosso sistema agroflorestal, que é uma planta que vai criar raiz até lá embaixo, e é uma planta que a gente vai podar. Ela só está aí para a gente poder podar ela e colocar ela no chão para fazer essa ciclagem de nutrientes. A gente está sempre devolvendo isso para o solo. E aí vem um ponto que eu acho que é o mais central de todos, que é a diversidade. A gente não existe agroecologia sem diversidade. E aí eu falo isso deixando muito claro, agroecologia é diferente de agricultura orgânica. Tem muita agricultura orgânica que não tem nada disso, que faz plantio com preparo de solo convencional, que usa insumos, só não usa insumo químico, mas usa uma substituição de insumos que, inclusive, muitas vezes as grandes multinacionais aí de insumos já estão com suas linhas de produtos orgânicos, né? Todas elas já têm sua linha de produtos orgânicos. Então, esse orgânico que continua sendo convencional, que continua sendo monocultura, que continua usando insumos, não é o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de diversidade, eu estou falando de aplicar sempre rotação de culturas, consorciação de culturas. Quando eu falo de agrofloresta, que é o auge para mim dessa diversidade, a gente trabalha com sistemas muito complexos, com estratificação e sucessão. O que significa isso? Estratificação é quando a gente usa
Plantas que precisam mais de sol vão ficar em cima e plantas que precisam de menos sol vão ficar embaixo. E a gente pode fazer isso com diversos estratos. A gente usa árvores madeireiras em cima, árvores frutíferas embaixo, arbustos e ervas que ainda aceitam o sol, aceitam a sombra. Então, a gente trabalha com esses estratos usando o espaço, tanto na vertical quanto na horizontal, né? É um plantio tridimensional, diferente da soja, que é aquela coisa padronizada, enfim, soja ou qualquer outra monocultura. E a sucessão é o que está aqui nessa imagem. Então, no primeiro ano, aqui nos primeiros meses, a gente colhe milho, colhe abóbora, pode colher alface, pode colher qualquer tipo enfim, de ervas, de coisas rápidas. Mas aqui junto, no mesmo momento, a gente já planta as árvores que daqui 40 anos vão estar lá gigantonas e vão poder servir para a gente ter madeira, ou para a gente ter castanhas, ou para a gente ter frutas, até mais cedo, né? Geralmente as frutas. Então, a gente planta aqui tudo, porque uma hora isso aqui vai levar a gente para isso aqui. Se eu plantar só as árvores madeireiras, no começo, eu vou ficar 40 anos esperando elas. Se eu planto junto com milho, junto com a abóbora, depois com a mandioca, com a pupunha, com várias outras coisas que vão entrando e saindo do processo, a banana, enfim, milhões de combinações a gente pode fazer aqui, eu vou aproveitar também esse tempo, essa sucessão natural, né, das plantas. E isso tudo gera condições perfeitas para ter uma diversidade de animais e de micro-organismos nesse sistema. E aí a gente tende a ter muito mais equilíbrio nesse sistema. E aí a gente vai depender muito menos de insumos, porque a gente tem um sistema equilibrado, um sistema onde as populações não tendem a crescer demais, ou pode acontecer, mas vai acontecer em muito menor proporção. E isso gera sistemas muito mais independentes, e aí a gente tem soberania. A gente não precisa de multinacionais para falar para a gente que a gente vai conseguir produzir. A gente vai conseguir produzir porque o nosso sistema se sustenta sozinho. Então, por isso que são sistemas autossustentáveis e equilibrados ecologicamente. E quando a gente precisa de insumos, quando a gente utiliza insumos, geralmente matéria orgânica, coisa assim, ou até tem muitos agricultores agroecológicos que usam bioinsumos, né? Fazem caldas, fazem preparados, eles são produzidos localmente. Então, essa é a essência. E aí, essa diversidade de culturas, ela também traz uma resiliência muito grande para o sistema. Por quê? O risco de quebra de safra é muito pequeno. Quer dizer, você pode até perder, sei lá, o milho por algum motivo, mas se você plantou abóbora junto, você vai colher abóbora. E aí tem também a banana, que ainda está crescendo ali do lado, mas que daqui 6 meses vai produzir. Então, por mais que você perde algo, você não perde tudo nunca. E isso é muito valioso para o pequeno agricultor, porque se você perde tudo, você pode quebrar, né? Você depende daquilo para sobreviver. Então, isso é valioso. E os prejuízos com eventos climáticos extremos, eles podem ser abrandados, principalmente quando a gente planta, por exemplo, usando a estratificação, usando espécies que são mais altas para proteger. Então, por exemplo, tem muito sistema de café sombreado, por exemplo. E aí protege as árvores maiores, muitas vezes é utilizado eucalipto, mogno, elas são proteções por esse café que sofre menos com geada. Eu já vi em Maringá, acontece muita geada. Eu já vi de um lado o café do vizinho todo queimado e do lado de onde estava sendo feito em sistema agroflorestal, o café inteiro, porque o café porque tinha árvores em cima. Então acaba sendo uma proteção a mais, uma segurança a mais, uma resiliência a mais aí para esse sistema. E aí a gente vai para o último tópico do agroecossistema, que é, voltando aí, né, fazendo contraponto, a captura de carbono. Diferente da lógica de precisar de muita coisa de fora e de
exaurir esse solo e de ter pouca diversidade, a gente inverte tudo isso, e aí a gente tem uma otimização muito grande da cobertura verde, a gente usa a fotossíntese o máximo possível, então a gente está, fotossíntese basicamente é a captura de carbono, né? A diversidade de biomassa incorporada ela é muito grande, a quantidade também. A capacidade de acúmulo de carbono desse solo é muito maior, porque imagina, tem raízes levando carbono lá para as profundidades, a vários metros de profundidade, coisa que numa lavoura de monocultura não existe, né? E o transporte, tanto dos insumos quanto dos produtos coletados, é muito menor. A gente não vai exportar isso para a China e a gente não vai trazer insumo dos Estados Unidos. Então, isso aí já reduz muito a emissão de carbono desses pedaços aí da cadeia, né? E aí, pensando no sistema agroalimentar, nessa coisa mais ampla, a gente tem que falar da reforma agrária como o primeiro ponto. A reforma agrária é o primeiro passo para que a agroecologia possa existir no Brasil. Áreas pequenas, a gente está falando de agricultura na menor escala, mas manejadas de maneira agroecológica, elas são muito intensivas na produção. São áreas pequenas que produzem grandes quantidades e variedades de alimento. Aí eu vou usar com muito orgulho o exemplo daqui do sítio. A gente tem a área de agrofloresta em si, onde é plantado, de fato, uma área menor do que meio hectare. E já há um ano, a gente está produzindo nesse meio hectare hortaliça, fruta e verdura. De fruta ainda está começando, não é uma variedade tão grande, mas hortaliça, fruta e verdura e legumes para 40 famílias, todas as semanas. Uma variedade grande, diversificada, produtos de qualidade. 40 famílias. Numa área tão pequena, é porque a gente colhe tanta coisa e tanta variedade de coisas nessa área tão pequena, que imagina isso multiplicado, né? Então, essa multiplicação não seria porque eu vou dar conta de plantar muitos hectares de agrofloresta, porque eu não vou, é uma atividade intensiva. Mas a escala ela é alcançada através de cooperativismo, de associativismo. Então, se eu não vou conseguir produzir para 40 mil pessoas, que é não, 40 mil pessoas, não, mentira, tá errado. 200 mil pessoas, que é a população da minha cidade, eu não vou conseguir produzir. Mas se todas as terras em volta da minha cidade fizerem a mesma coisa que eu estou fazendo, com certeza vai, e vai sobrar. Então, esse é o ponto. A gente precisa, a escala ela vai ser alcançada através da reforma agrária, através de muitos pequenos trabalhando juntos. E aí a gente tem um grande ponto que é a valorização desse agricultor familiar. Ele não é mais um jeca, um coitado. Ele é o cara que está produzindo o nosso alimento. Ele é um cara muito importante, sabe? E isso precisa ser valorizado. E isso na agroecologia é um ponto fundamental. Não é agroecologia se a pessoa que está trabalhando no campo não estiver sendo bem remunerada, se a pessoa que está trabalhando no campo não estiver sendo tratada com justiça e com o respeito que ela merece. E aí a gente vai para o fato de que a agroecologia ela produz comida de verdade. E quando eu falo comida de verdade, eu quero dizer comida fresca, minimamente processada e livre de aditivos químicos prejudiciais, né? Os aditivos que estão aí nos ultraprocessados. E a gente tem um incentivo às cadeias curtas agroalimentares, ou seja, a conexão muito direta entre quem está plantando e quem está comendo esse alimento. Aqui a gente produz cestas de hortaliças, essas 40 famílias que eu falei, são todas pessoas que a gente conhece, que frequentam o sítio, que conhecem, que sabem como a gente trabalha. A gente tem um sistema de convivência, de respeito e de troca muito intenso. E isso reconecta a gente com tradições, isso valoriza tanto a cultura agrícola, que é como a gente planta, e a cultura alimentar, que é como a gente come, a cultura tradicional, a cultura que a gente justamente está perdendo. Isso democratiza o acesso à comida de qualidade, isso faz a comida de qualidade realmente estar perto das pessoas que vão consumir,
E aumenta a diversidade e a qualidade alimentar e nutricional. A gente vai comer muito mais diverso se a gente estiver plantando diverso. Isso faz muito sentido. Se a gente só plantar soja, a gente vai ter que comer ultraprocessado feito com soja. Se a gente plantar milhares de hortaliças e verduras e legumes, grãos e frutas que a gente vai comer isso. E aí é isso que vai gerar para a gente soberania alimentar. Que é o último fim da agroecologia. No fim das contas, tudo que a gente quer é produzir soberania alimentar para o povo. A soberania alimentar é esse direito das populações de definir as próprias políticas alimentares sem uma pressão externa e com o objetivo de alimentar bem a sua população. E aí eu queria vir com essa proposição final, que é um sistema agroalimentar agroecológico, ele não é uma utopia, uma coisa que a gente fala assim, é bonito no papel, mas não sei se funcionaria. É uma possibilidade concreta. O que a gente precisa é de políticas públicas, de fato, voltadas para isso. A gente precisa, como sociedade, escolher que é assim que a gente quer produzir. A gente precisa defender o investimento público para o interesse público. O que a gente faz atualmente, o que eu estava apresentando ali atrás, é que a gente tem um investimento público destinado para o interesse privado, para o interesse dessas poucas pessoas, desses poucos empresários donos de muita terra. Então, a gente precisa inverter essa lógica, e se a gente fizer isso, é totalmente possível que esse sistema agroalimentar agroecológico que eu acabei de falar seja a realidade majoritária no país. Algumas políticas públicas que precisariam ser implantadas para isso acontecer. Primeira coisa, proibição e fiscalização real do avanço do desmatamento. Reforma agrária efetiva. Capacitação de agricultores familiares, uma extensão rural agroecológica de fato presente e capacitada e equipada para isso. E o financiamento efetivo para a agricultura familiar e sustentável. Se a gente invertesse a lógica, né, todo aquele financiamento fosse para a agricultura familiar, já depois de feita uma reforma agrária, imagina quanto que a gente poderia produzir, né? E quão bem a gente poderia tratar essa terra, quanta coisa poderia ser regenerada. A compra pública de produtos agroecológicos é uma coisa que já foi realidade, né? Durante o Fome Zero, foram políticas muito importantes que ajudaram muito nessa cadeia. O PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, eram compras públicas de produtos agroecológicos para as escolas e para outras organizações, né, que o Estado alimenta. Melhorou a renda dos agricultores que plantavam e melhorou a alimentação dessas pessoas, das escolas, dos alunos das escolas. Era uma coisa muito bonita que, infelizmente, foi desmontada nos últimos anos e agora está voltando aí aos trancos e barrancos. Vamos ver se realmente acontece, mas precisaria ser algo muito mais amplo do que já foi um dia, enfim. E o incentivo a essas cadeias curtas, essa relação muito próxima entre quem planta e quem come. Enfim, já passei um pouco do tempo que eu tinha previsto, e aí eu queria deixar essa frase que é da grande guru da agroecologia, uma grande engenheira agrônoma, a Ana Primavesi, que ela faz essa relação muito, muito importante, que é solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. E aí eu queria adicionar, não é minha essa adição, eu já escutei isso em outros lugares, mas não sei exatamente quem foi a pessoa que adicionou esse elemento, que é solo sadio, planta sadia, ser humano sadio, sociedade sadia. Então, pensar isso como uma coisa social, como uma coisa onde tudo está muito conectado e onde a gente precisa fazer uma mudança de paradigma mesmo, se a gente quiser realmente partir para isso. A gente tem essa ilusão de que a gente pode fazer com que o agronegócio fique mais sustentável.
E a gente pode, plantio direto ajuda, introduzir outras culturas aqui e ali ajuda, diminuir os insumos ajuda, mas não muda a lógica. E o que a gente precisa é uma mudança da lógica, porque a lógica está invertida. E, enfim, é isso. Obrigada. Por favor, falem comigo. Já falei demais. Muito bom o que você falou. Realmente, nós precisamos pensar fora da caixinha, né, para termos condição de abordar todos e que todos participem de forma efetiva. E principalmente agora, pessoas que vão formar, pessoas que estão agora entrando no, no mundo profissional, tem que escutar sempre um contraponto para ver como que pode ser uma pessoa atuante também na sociedade. Muito obrigada, eu gostei muito. Agora podem, se quiserem, pode fazer pergunta aberta aí para todos. Ou podem escrever no chat também. Oi, boa noite. Posso perguntar? Jucimara Souza aqui. Fique à vontade. É, meu nome é Jucimara Souza, sou engenheira agrônoma também. Estou aqui na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Quero parabenizar por essa semana de imersão que vocês estão organizando aí, muito bom. Parabenizar também a Heloíse pela apresentação, muito construtiva. Durante a apresentação, Heloíse, você comentou a respeito, né, da questão de financiamento, de custeio, né, de investimento, que os recursos eles são direcionados principalmente, né, em maior volume para poucos produtores que têm grandes, né, áreas produtivas. E assim, eu queria saber a sua opinião com relação ao Pronaf. O Pronaf é uma ferramenta que já há bastante tempo tem atuado no financiamento, né, incentivando, investindo na agricultura familiar para incentivar a produção. E eu queria saber assim, sua opinião de como que o Pronaf, se há algo que precisa ser ajustado, se há algo que não está sendo efetivo, para contribuir para ampliar o estabelecimento da agroecologia. E queria também que você assim falasse a respeito, além da questão, né, da reforma agrária, a agroecologia hoje, porque você mostrou alguns alimentos que aí no sítio seu, eu quero parabenizar também pela produção no sítio, produz hortaliças, né, hortaliças, algumas frutas também, mas assim, com relação aos consumidores de carne, ovos, né, você acha que a agroecologia hoje ela teria como atender toda a demanda, né, seguindo esse modelo que você propôs de pequenos estabelecimentos, produzindo diversificadamente, teria como atender a demanda por todos esses elementos, carne, ovos, né, proteínas e tudo mais. E um terceiro comentário a respeito de capacitação. Eu queria saber se na sua cidade, eu entendi que era Maringá, não sei se eu me confundi, se tem a atuação de instituições como o Senar, por exemplo, que faz essa capacitação, oferece essa assistência técnica, né, em parceria aí com os sindicatos e tal, se tem essa capacitação para os pequenos produtores na sua região, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Jucimara. Vamos ver se eu vou lembrar de todas as perguntas. Sobre o Pronaf, eu não sou uma grande estudiosa desses financiamentos, eu sei assim, por cima. Ele tem sim um papel muito, muito importante. Conheço agricultores que tiveram a vida transformada graças ao Pronaf, e isso é muito, muito valioso. Eu não tenho base assim para te responder efetivamente o que poderia ser feito para melhorar essa efetividade dele, mas com certeza
um aumento de abrangência, né? Uma, uma inversão aí no tanto que é investido no... Se fosse... Ai, como que eu vou dizer? Proporcional, uma proporcionalidade, né? O tanto que é investido para os grandes produtores e o tanto que é investido na agricultura familiar poderia, com certeza, tem margem aí para uma ampliação muito grande. Mas eu não consigo, eu não tenho toda a base de estudo para te falar muito além disso. Sobre a produção de carne, ovos, etc., né, indo aí um pouco para a parte da pecuária, enfim, da produção animal, a agroecologia tem sim muitos métodos, muitas tecnologias, muitas proposições de maneiras de produzir produtos animais de maneira muito ecológica, inclusive integrada, né? Integração pecuária-floresta, é, existem agroflorestas, existem estudos aí de agrofloresta com animais, principalmente de pequeno porte, mas também de grande porte, tanto galinha para ovo, para carne, tanto gado, cabra, enfim. Existe uma variedade muito grande, mas eu acho que a gente precisa, como a gente está falando de repensar paradigmas, a gente precisa repensar também a quantidade de carne consumida. É, a gente só consegue consumir hoje enquanto humanidade, e eu estou falando aqui de humanidade porque o norte acaba consumindo muito mais carne do que o sul, né? Os países desenvolvidos têm mais acesso, principalmente carne de qualidade, enfim. E aí a gente teria que provavelmente diminuir um pouco o consumo de carne, mas a gente não precisaria veganizar o mundo para que o mundo fosse agroecológico. A agroecologia tem condição de produzir carne, produzir produtos animais em quantidades grandes, lógico, né, nesse esquema de cooperativismo e associativismo. Na mesma lógica que para a produção vegetal. Não é nosso caso aqui, mas existem esses casos, sim. E aí a última pergunta, era sobre o Senar, né, a capacitação, a extensão rural. Eu estudei em Maringá, mas eu trabalho hoje, eu vivo hoje na minha cidade de Natal, que é Araçatuba, que é interior de São Paulo. Em Maringá eu tive muito mais contato com a extensão rural, acho que também mais porque eu estava mais relacionada com a universidade, né, do que em Araçatuba, por mais que aqui eu seja agricultora, né? Mas existem sim cursos do Senar, muito interessantes, inclusive voltados para a área da agroecologia também. Existe essa pegada. Mas aqui, por exemplo, no Paraná, a Emater ainda é bastante forte, bastante atuante junto aos agricultores familiares, é uma coisa que ainda é presente, enquanto aqui isso é um pouco mais fraco. Isso é uma estrutura que já existe e que com certeza poderia ser melhorada, né? Simplesmente. Tem muito. Acho que o sul do país tem uma tradição de extensão rural muito mais presente do que aqui no Sudeste e não sei, o resto do país. Mas, mas esse contato é muito importante. Eu acho que ele poderia muito ser ampliado aqui na região e em outras partes ser ampliado e melhorado. Ele já é legal e ele pode melhorar. Eu acho que é isso, mais ou menos. Tá ok, Não sei se eu muito respondi obrigada. tudo. Sim, E muito obrigada. legal ter uma companheira agrônoma aí na plateia. Fiquei contente. Muito boas essas perguntas, Jussiele. É Jussiele ou Jucimara que perguntou? Jucimara. Ah, Jucimara, porque tem uma Jussiele aqui também no chat que gostou demais da palestra, tá te elogiando aí, Heloísa, amor.
pela boa Ah, muito palestra. obrigada. Obrigada, Jucimar. Então, se não temos mais nenhuma pergunta, nós podemos encerrar e agradecendo mais uma vez a você, Luiz, e a todos que participaram da palestra aqui, e em Eu que nome do agradeço. Veterinando. Um Eu que abraço a agradeço. todos, É só isso. muito obrigada, viu? Tchau, Tchau, boa noite. boa noite.